Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente, Bispo Abigail Carlos de Almeida. Pai do Senhor Jesus para todos. Programa Manancial de Vida, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, está no ar para abençoar você e toda a sua família. Hoje, uma matéria de Deus, Pastor Abigail Filho vai abençoar a todos vocês com a palavra e vida que vem através da palavra de Deus. E ao final do nosso programa, o nosso bispo Abigail Carlos de Almeida vai orar por você e vai ministrar a transformação de vida através de uma oração poderosa do trono de Deus para todos vocês. Assembleia de Deus, Ministério Fama, deseja a todos que possam ser edificados com o programa de hoje. E lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim. Momento de regozijo, momento de júbilo, quando nós podemos participar do corpo e do sangue de Jesus. Disse Jesus: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, comer esse pão, que representa o meu corpo, tomai o vinho, o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é vertido na cruz do Calvário por vós. E era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, que representa o corpo, ou beberdes deste cálice, que representa o sangue, olhe para mim, palavra de Jesus, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro, você faz memória quando toma o pão, a carne de Jesus. Quando toma o cálice, o vinho, suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Esse é ato de fé. Você faz em memória e gratidão pelo que Deus fez por você. De um lado
um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Eu quero, nesta oportunidade, ler convosco o livro de Neemias, capítulo 3, quando nos fala das portas, especialmente da porta das ovelhas, ali em Jerusalém, onde existem 12 portas, e diante as 12 portas existe a porta das ovelhas. Nós sabemos o que é o sentido da ovelha. A ovelha da lã, a ovelha da leite, a ovelha da carne. A ovelha não tem chifre, é um animal super manso. Ao matá-lo, ao sacrificá-lo, muitas vezes ela pesa sobre a faca ainda, por ser um animal manso. E Jesus foi esta ovelha. Mas eu quero dizer, dessas portas ali de Jerusalém, que são 12 portas, de entre elas uma porta das ovelhas. Qual é o objetivo da porta das ovelhas? Se o senhor desejava comprar uma ovelha, ou vender uma ovelha, ou tomar um leite de uma ovelha, aquela era a porta. O objetivo, como as demais portas, que eram 12, nós estamos falando apenas da porta das ovelhas, que significa a ovelha de Jesus. Ao ver ali na povoado de Jerusalém, naquela terra, quando tinha de Jericó, eu pude ver 2 rebanhos de ovelha. Isso me chamou muita atenção, porque todas as ovelhas parecem uma com a outra, mistura com a outra. No entanto, eu vi 2 rebanhos de ovelha. Um rebanho que eu calculei mais ou menos 300 unidades, e chegou um outro da minha direita, calculei mais ou menos 700 unidades. Misturaram e começaram a comer por ali alguma coisa, naquele terreiro, naquela parada, onde é uma parada turística. Eu fiquei preocupado, como eles vão fazer para separar? Mas quando chegou o primeiro rebanho de ovelha, quando chegou a hora dele sair, ele deu um grito, chamou as ovelhas dele somente e levantou a sua cabeça. As outras continuaram com a cabeça baixa no chão, comendo. Eu fiquei olhando. Quando chegou o momento que o segundo rebanho foi sair, o segundo pastor chamou as dele, levantou a cabeça. Eu olhei para a palavra e disse, por isso que a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então a ovelha é de fato um animal manso, e Jesus foi morto como ovelha, levado ao matadouro por minha, por suas culpas, e vamos aceitá-los, reconciliar com ele, pedir perdão dos nossos pecados, para que alcançamos também o perdão e sejamos salvos por ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente Bispo Abigail Carlos de Almeida. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria visto eu aquele que me vê? Tu és o Deus que me vê. Sabe, queridos, palavra de Deus, e aqui nós podemos reconhecer a história de uma mulher que talvez o seu valor fosse tão pouco, tão pequeno.
esta que era, por sua vez, escrava egípcia e que acompanhava Abraão. Aonde Abraão ia, ali era o seu destino. Não porque ela tivesse alguma coisa firmada com Abraão, mas ela era a escrava da mulher de Abraão. Algumas Bíblias dizem serva, mordoma, mas na verdade ela era escrava. E a escrava, por sua vez, ela era comprada. E a escrava, ela tinha tanto poder em si mesma, que o que ela produzia era da sua senhora. Ela não tinha domínio sobre si. E aquela mulher, se porventura ela tivesse uma cria, um filho de outro homem qualquer, ainda assim, quem teria o poder sobre o filho dela seria a sua senhora dona, Sarai. Haja visto o seu útero, o seu ventre ser estéril, a própria Sarai oferece ao seu marido e diz: meu marido, eu te dou por mulher, presta atenção, a minha escrava, para que assim sendo, eu tenha filhos. Por quê? Porque o que ela gerasse seria de Sarai. Ou seja, para todos os efeitos, o filho de Agar pertenceria a Sarai. E assim foi feito. Mas o texto bíblico, a narrativa da história, diz que quando Agar percebe que está grávida, já subiu o poder na sua cabeça. E ela começa a tirar onda. Trago para os dias de hoje. Ela começa a zoar com a cara da sua senhora. Tudo bem, você é minha dona, mais ou menos como assim pudéssemos dizer: você é minha dona, mas eu estou grávida do seu marido. Não, muito pior do que isso. Eu sou mãe, eu vou ser mãe do herdeiro de um homem que foi chamado por Deus, tomado pela sua mão, tirado da tenda, capítulo 15, e diz para ele: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você consegue contar. Contou, Abraão? Deus, contei, me embananei, enrolei, não dei conta mais. Pois é, esta será a tua posteridade. Eu vou te dar nações. Espera lá. Agar olhava para Sarai e dizia: eu vou ser mãe do herdeiro, do homem que vai ter mais riqueza do que as estrelas que estão no céu. E para não diferir de qualquer outro ser humano, começa a intriga, começa a porfia, começa a rixa, começa já o desentendimento. O texto diz, a história diz que Sarai começa a razoar, a maltratar Agar, ao ponto que Agar foge de casa, vai embora pelo deserto. E quando ela estava pelo deserto, o anjo do Senhor lhe aparece e chama-lhe pelo nome e diz: o que faz, Agar? De onde você vem? Para onde você vai? E ela diz: eu estou fugindo. Fugindo de quem? Fugindo da minha dona. Para onde você vai? Não sei, estou perambulando pelo deserto. Simplesmente eu saí de casa porque eu era maltratada pela minha dona e estou fugindo dela. O anjo diz: então Agar, volte, humilha diante da sua senhora e lhe obedece, porque eu estou dando aquele que está no seu ventre e ele vai ser grande nação na terra. Agar volta. Agar tem um filho,
entrega o filho como de fato seria de Sarai. Esse filho cresce, é circuncidado, e quando Abraão, lá pelos seus 99 anos, Deus vem para cumprir a promessa e diz: Abraão, eu vou te dar outro filho. Aproximadamente os seus 14 anos, o adolescente já. Lá vem o outro filho, Isaque. Aquela mulher que estava fugindo da sua dona, perambulando pelo deserto, agora vai conviver com uma criança que era o filho da promessa. E ela que tinha o seu filho, que foi gerado de uma forma natural, dada espontaneamente pela sua dona ao seu marido. Lá atrás nós vimos uma escrava que se sente poderosa e começa a zoar com a sua dona, por entender que ela estava grávida daquele que seria o herdeiro de um poderoso do qual Deus havia feito a promessa. Cresce-se os dois. Toda criança, vocês vão de concordar comigo, que tem desentendimento. Coloca dois meninos perto um do outro. O mesmo momento que eles brincam, de repente eles já dão um pescoção um no outro. E a coisa mais difícil que tem não é duas crianças, é as duas mães das duas crianças. Porque quando as duas crianças brigam, as duas mães brigam mais forte do que as duas crianças. Mas o pior de tudo é que sempre uma mãe briga em proteção do seu filho. Quase sempre, ainda que o filho esteja errado, mas ela protela o filho errado e quer corrigir o filho da outra. É por isso que dá confusão. Porque uma quer corrigir o filho da outra, a outra quer corrigir o filho desses. E aí as duas entram em conflito, entram em guerra. E um belo dia, numa festa que Abraão propõe por ter desmamado o filho da promessa, alegre, feliz. Qual pai não é feliz por ver os seus filhos crescerem? Um que já havia desmamado, o outro que está desmamando, um que era um filho voluntário dado pela escrava à sua dona, à sua senhora. O outro que era o filho da promessa que Deus prometeu a ele e disse: o filho que vai ser herdeiro é aquele que vai nascer de Sarai. Abraão feliz, alegre, promove uma grande festa no desmamamento de Isaque. Sarai agora, por ter o seu nome mudado para Sara, e Deus que fez a promessa também cumpriu. Presta atenção comigo, o que Deus promete Ele cumpre. Deus é fiel nas suas promessas, Deus não tarda para cumprir. Nós é que às vezes nos avexamos para receber, mas no momento certo e exato Deus cumpre e te entrega aquilo que Ele te prometeu. Deus não falha nas suas promessas. Sara chega para Abraão e diz: olha, Abraão, essa casa não cabe. Estou falando minhas palavras. Essa casa não me cabe junto com essa mulher. Espera lá, se eu sou dono dela, como não me cabe? Essa casa não cabe o meu filho com o filho dessa mulher. O texto diz que Abraão entristeceu, que Abraão se comoveu, que Abraão se perturbou, porque ele tinha amor pelo filho Ismael. Mas Sara forçou a barra para que Abraão mandasse embora tanto a mãe quanto o filho. E o texto diz que na madrugada do dia seguinte,
Olhe para mim. Conjecturo-me que aquela mulher estava dormindo, que o seu filho dormia. Foram acordados, porque Abraão se levanta de madrugada, pega uma garrafa, um odre, uma pequena vasilha, coloca água, pega comida. Alguns textos dizem que pão, mas o pão, por ser comida, pudesse ser uma marmita, talvez. Entrega para a mãe do menino e diz: olha, eu me sinto na obrigação, estou conjecturando com as minhas palavras, em expulsá-los de casa. Pastor, mas não foi bem assim, literalmente isso. Eu me sinto na obrigação hoje de mandar-vos ir embora da minha casa. Meu filho, a minha casa não te cabe. A sua mãe, a minha casa não cabe vocês. Mais do que isso, Abraão pega o pão, a comida, entrega para Agar. Pega a água, entrega para Agar. Pega o garoto e coloca sobre os seus ombros e diz: olha, dê linha na pipa e não olhe para trás. E lá se vão mãe e filho, caminho adiante. O texto diz que eles começaram a perambular pelo deserto. Eu quero dizer que a região é deserta. Não que fosse propriamente o deserto do Saara, me entendam, mas uma região deserta. Bem há pouco tempo, um ano e pouco atrás, estivemos lá e vimos as ovelhas, que às vezes debaixo de algumas barracas com proteção do sol. E tivemos numa época muito quente, o sol muito forte, muito quente, escaldante. Imagino que quando terminou a amanhecer o dia, que o sol bateu, aquele garoto pedia água, a mãe dava água. Aquele garoto pedia comida, a mãe dava comida. Acredito eu que a comida foi mais, porque logo que acabou, o primeiro foi água. Presta atenção, nós precisamos muito mais de água do que de comida no corpo. O garoto começa a sentir sede, o garoto começa a sentir necessidade de tomar água, e pede água para a mãe. A mãe já não tinha mais água porque a garrafa havia secado. Estava numa região deserta, e não havia água. E quando a mãe olha para o garoto e não vê solução, eu acredito que qualquer uma das mães que aqui estão presentes, numa situação tal qual aquela, faria da mesma forma que fez Agar. O texto diz que ela buscou uma pequena árvore, um arbusto, buscou um cipreste talvez, e ali colocou o seu filho, e ela começou a dar passos, eu acredito que andando meio que de ré, olhando para o filho. O texto diz que ela afastou-se para não ver morrer o seu filho. Para não ver morrer o seu filho. Agar vai distanciando a distância de uma flechada ou de um arco de flecha. E alguns textos traduzem dizendo que há uma distância aproximada de 100 a 200 metros. Não chega a 200 metros. E ela à distância olhava para o filho. E ela começa a chorar. Não é à toa que mãe é o maior exemplo do grande infinito amor de Deus por nós. É o único amor que assemelha, que de longe pode ser comparado ao amor de Deus. É o amor de mãe, é exatamente o que aquela mãe estava fazendo, distanciando para não ver o seu filho morrer. E quando ela distancia, o mesmo anjo que outrora ela grávida, que fugia da sua dona, quero que você entenda comigo, ela estava perambulando grávida no deserto.
Agora ela está perambulando no deserto com o seu filho. Não deixou de ser escrava. Da primeira vez ela fugiu porque foi maltratada. Mas da segunda vez ela foi expulsa de casa porque a casa não lhe cabia com seu filho. E ela à distância, só observando para ver quando o filho morreria de sede, o mesmo anjo chega para ela e diz: Agar, o que você está fazendo? O que acontece com você? O texto diz que ela chorava. Agar chorava. Agar chorava. Você, mãe, chora pelo seu filho, sim ou não? Você, mãe, sofre pelo seu filho, sim ou não? Assim era o estado daquela mãe. Seu único filho, que ela via morrer de sede porque havia sido expulsa de casa, não tinha um norte, não tinha um rumo para onde ia, não tinha trabalho, como muitas das mães hoje não têm trabalho, como muitas das mães hoje passam dificuldade com seus filhos. Assim era a situação daquela mãe. E quando o anjo chega para ela e disse: Agar, levanta, vai até onde você deixou o seu filho, porque o Senhor ouviu. O Senhor Deus ouviu a oração do menino. A mãe que ora e chora aqui, Deus que ouve a oração do menino. Sabe por quê? Quem estava morrendo era o menino. Deus acode aquele que está morrendo. Levanta, Agar, vai, toma o seu filho pela sua mão, porque o Senhor ouviu a oração do menino. Deus ouviu o sofrimento do menino. Agora então, entende que Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, é lá no deserto que Ele vai falar com você. Senhor Jesus, estamos nesta hora pedindo uma bênção toda especial pelos nossos telespectadores. Nesta hora, Senhor Deus, dá alegria àqueles corações tristes, àqueles que estão desesperados financeiramente, desempregados, Senhor Deus. Abre uma porta para eles, porque é a porta que o Senhor abre. Quem é o homem para fechar? Senhor, decreto como teu servo, portas abertas financeiramente para essas pessoas. Tira da droga aqueles moços, aquelas moças, aqueles filhos, ó Deus, que está dando trabalho aos seus pais. Converta e fala aos seus corações, e deles faz um lar feliz e abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de bênção e de realização. Jesus ama você. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.